nossa oficina. Hoje nós vamos ver como estruturar os estudos dirigidos de disciplinas teóricas em mídias digitais. O nosso método de trabalho será o Blended Learning, a aula invertida. Até esse momento, vocês já devem ter recebido a nossa pré-aula, que fala todos os objetivos e os conteúdos que vamos tratar nessa oficina. Teremos dois objetivos nessa oficina. O primeiro será familiarizar nós docentes com as principais ferramentas que o Google oferece, que auxiliem na nossa prática de ensino-aprendizagem. O segundo objetivo é instrumentalizar nós docentes para a adoção dessas ferramentas digitais voltada para os estudos dirigidos na perspectiva de uma aula invertida, sempre centrada no aluno. Portanto, na nossa oficina teremos 3 momentos. O primeiro momento, ele vai ser focado no estudo dirigido, estruturado para as mídias digitais. O segundo momento, vamos conhecer todas as ferramentas que são disponibilizadas pelo Google. E um terceiro e último momento, vamos elaborar esse estudo dirigido e invertido. Como diria Seneca, a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Ok, obrigado, Tainá. Vamos dar sequência à nossa oficina. E o ponto aí, como a Tainá falou, nós temos 3 momentos. Estamos agora nos estudos dirigidos estruturados em mídias digitais, né? Nós percebemos que as mídias digitais, principalmente materializada no smartphone, ela permeia todo o ambiente da nossa universidade, né? Então, para entender essa participação da mídia digital no estudo dirigido, vamos tentar estruturar aqui a aula. Primeiro ponto, entender um pouco do estudo dirigido. O estudo dirigido é uma prática de autonomia em que o aluno consegue recuperar muitas vezes uma cadeira que ele não teve o êxito necessário, mas que não é uma forma, como muitos consideram, mais fácil de fazer a disciplina, porque vai exigir uma coisa muito importante, que é a dedicação do aluno e a autonomia de estudo. Então, como a gente pode implementar essa prática a partir das mídias digitais, já que tanto uma coisa como outra são muito importantes. Os estudos dirigidos têm um papel no processo educacional e as mídias digitais têm uma permanência e uma persistência social cotidiana. Ao tempo todo, você está com o seu smartphone, inclusive vai usar ele aqui na nossa aula, e mais, com certeza está assistindo essa aula com o smartphone. Tradicionalmente, as aulas expositivas têm sido a principal estratégia pedagógica em todos os ambientes, desde que o modelo foi consolidado pelos jesuítas na Idade Média. Mesmo com a introdução de outras metodologias baseadas em autores como Piaget e o crescente uso de ferramentas tecnológicas educacionais, as aulas expositivas continuam presentes no cotidiano das escolas. Então, existe uma essência nesses meios digitais, que é o código digital, código binário, que permite um intercâmbio entre essas ferramentas, entre esses multimeios que poderão ser utilizados para incrementar nossa aula, no nosso caso aqui, o estudo dirigido. Então a gente precisa estar atento a isso, porque há uma oferta de ferramentas, principalmente como é o tema dessa aula, a questão de ferramentas gratuitas do Google que podem ser utilizadas. Então nós precisamos entender a importância do smartphone na sociedade hoje, tanto da prática didática e como unificar essas duas coisas. Então, nesse momento, eu vou precisar do apoio de vocês podem dar um pause na aula para entender um pouco e refletir e nos responder agora em que medida podemos usar as mídias digitais para otimizar as práticas dos estudos dirigidos. É uma reflexão simples e você vai poder responder aí, tá o QR Code, para quem usa QR Code, para quem prefere o código, tem um short link aí, que existe um formulário online esperando a sua resposta. Vamos passar para o segundo momento, que são as ferramentas do Google. Já que a gente já percebeu que existe uma relevância, né, e uma persistência cotidiana dessas novas tecnologias no dia a dia das pessoas, como é que a gente pode estruturar uma aula que vai prescindir disso? Isso é uma coisa a se pensar muito. Então, um dos caminhos que nós estamos aconselhando aqui é o uso de ferramentas gratuitas. O Google tem uma série de ferramentas, o Drive, o e-mail, o próprio Hangout para fazer vídeo, uma série de instrumentos que nós podemos utilizar para otimizar a nossa prática do estudo dirigido. Claro que não está limitado só a isso, né? Outras práticas didáticas podem utilizar essas ferramentas, mas como o nosso foco é o estudo dirigido, vamos centrar nele. Então a estrutura da nossa aula é ferramentas digitais, as ferramentas gratuitas e os desafios e possibilidades. Primeiramente,
Como nós já falamos da mídia digital aí, tá, permeia a sociedade, nós temos também as ferramentas que são digitais. Essas ferramentas, elas nos permitem trabalhar nos smartphones, online. Então, a aula que tem um horário aqui no Unifavip de 3 horas, ela passa a ter a semana, né, como tempo. Então, durante a semana, o aluno vai receber a pré-aula, como vocês já receberam, a Tainá falou isso, vocês receberam a pré-aula. De qualquer forma, vocês já tinham conhecimento do que seria abordado, já tinham assistido um vídeo que falava do tema, né, do Flip Classroom, da aula invertida. Então, o próprio processo da oficina é aquilo que ela quer ensinar, como você pode utilizar a Flip Classroom para fazer os estudos dirigidos. Então, o desafio aqui, e aí também onde está a sua possibilidade, é como utilizar essas ferramentas que têm uma prática social, cotidiana, focada em outras coisas para a educação, né? Então, esse é o nosso passo. Nós, educadores, precisamos ter isso. Nós podemos ter um trabalho de, eu gosto muito dessa palavra, da curadoria do processo. Quais são as ferramentas que, na minha prática docente, no modo como eu trabalho em sala, podem ser utilizadas? Porque existe uma infinidade de ferramentas aí à sua disposição. Para usar todas? Não, claro que não. Então esse é o desafio, essa é a possibilidade. Então precisamos pensar novos modelos educacionais que unifiquem, integrem as pessoas. As ferramentas do Google são gratuitas e estão disponíveis para uso em muitos dispositivos, como notebooks, smartphones e tablets. Esses dois últimos disponíveis especialmente nas plataformas iOS e Android. Então a possibilidade de uso do Google é bastante ampla, o que as torna bastante acessível ao aluno, sendo ferramentas de fácil uso, com tutoriais online, possuem ampla possibilidades de uso na educação. A questão que nós temos que fazer é dar um direcionamento para esse processo. Então temos aqui a aula que vocês receberam um e-mail, ele foi feito no Google Mail. Temos um Hangout, uma possibilidade de interação com o aluno. Nós temos o Google Drive, o formulário que você acabou de responder foi estruturado no Google Drive, a partir do Google Form. E toda a aula ela fica registrada no Google Groups, porque aí o aluno também tem uma memória desse material. Então a qualquer hora ele pode consultar as pré-aulas, que são a base da aula, né? Essa aula que você está participando agora, ela foi toda estruturada e foi enviada para você como pré-aula. O que nós precisamos agora resolver como problema é, você recebeu uma pré-aula, não foi isso? Então ela foi combinada em Gmails com Google Groups, para ficar registrado com memória. E assim, eu gostaria que você desse um pause agora e pudesse fazer uma análise das ferramentas do Google, ferramentas online que podem melhorar a sua prática de estudo. E aí já vai um linkzinho para você responder a essa questão. Então você já está pensando e utilizando essas ferramentas ao mesmo tempo. No último momento agora, no último momento, é elaborando o estudo dirigido invertido. Então, o próprio modelo que já foi lhe apresentado já está nessa sequência. Então, pense sua aula. Como você pode estruturar sua aula para fazer isso? Então, vamos estruturar aqui para raciocinar dessa forma. Primeiro, vamos inverter a aula. Outra coisa, o aluno tem que fazer, o aluno tem que trabalhar. O aluno e o celular dele. Na aula, o celular sirva também como material didático e forma uma coisa que nós estamos chamando aqui de forma bem interessante de caderno coletivo. Porque o caderno está sendo ressemantizado. Toda vez que você respondeu aquele formuláriozinho, você deixou registrado sua resposta. E qualquer pessoa que está participando dessa oficina pode acessar aquilo ali. Então, é algo extremamente diferenciado. Então, primeiro momento, deixa a palestra, deixa os conteúdos mais pesadamente, né, da forma mais pesada, para um lugar que o cara tem mais tempo. Durante a semana dele. Deixa a semana ele assistir um vídeo, como você recebeu. O que é que eu posso mandar para o meu aluno, né? Principalmente aulas teóricas. Eu vejo que nos estudos dirigidos, a aula teórica ela é muito carregada da aula expositiva presencial. Vamos desafiar o aluno a ser ativo. Então, para finalizar, descreva em poucas palavras como você pode aplicar o Flip Classroom no seu estudo dirigido, principalmente. Obrigado por ter acompanhado nossa oficina e qualquer dúvida, mande-nos e-mail.